Mateus capítulo 5, verso 1, Mateus 5, 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma noite nos colocamos na Tua presença. Nós viemos aqui por causa da nossa necessidade do Senhor, necessidade de ouvir a palavra. Nós viemos aqui porque nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Usa de misericórdia conosco essa noite, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. Pai, assim como esse tempo aqui na nossa cidade está seco, sem chuva, sem umidade, desértico, assim a vida de muitos também está. Meu Deus, não nos deixa perecer nesse deserto espiritual. Tem compaixão de nós. Faz chover sobre nossas vidas. Traz as suas águas e mate nossa sede, Senhor, antes que venhamos definhar. Que essa noite possa ter graça e glória manifestadas aqui neste culto e nessa mensagem, transformando, salvando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, retornamos aqui ao estudo das bem-aventuranças e nós vamos concluir hoje a sexta bem-aventurança, que é bem-aventurados limpos ou os puros de coração. Depois teremos mais duas bem-aventuranças, os pacificadores e os perseguidos. Então terminaremos as bem-aventuranças. Todavia o Sermão do Monte prossegue até o final do capítulo 7 de Mateus. Ainda há metade dos 5 e 2 capítulos para concluir a série do Sermão do Monte. Só que hoje nós estamos aqui para narrar a promessa dessa bem-aventurança. Os 2 dias anteriores nós estudamos o que é ser puro de coração. Mas a Bíblia traz uma promessa para o puro, um benefício para quem é puro. O que eu ganho sendo puro de coração? O que Deus prometeu que iria me dar? Talvez é uma das maiores promessas da Bíblia e tenhamos dificuldade até de explicá-la. Aqui fala, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Aí vai a promessa. Porque eles verão a Deus. É a promessa dessa bem-aventurança. Os puros de coração verão a Deus. Então, hoje nós vamos estudar a promessa para aquele que é puro de coração, aquele que guarda-se do mal, aquele que se aparta do mundo e do pecado, e aquele que tem um coração singelo, inocente, ingênuo para com Deus. Ele verá a Deus. Esse é o maior desejo de qualquer cristão. Talvez esse seja o seu maior desejo. Quem é que não quer ver a Deus? Quem é que não gostaria de ver a Deus? Talvez desde que você veio para a fé, para a igreja, você tem buscado a Deus, e talvez o maior sonho seu seja ter uma experiência com Deus, seja ver, seja contemplar a Deus. Esse ver aqui é obviamente que não fala de uma visão física. Você não pode ver a Deus, porque Deus não é corpo, Deus não é físico, Deus não é matéria, Deus é espírito. Esse ver aqui é uma manifestação maior de Deus, é conhecer mais profundamente a Deus, é ter uma intimidade mais elevada com Deus. Esse deve ser e é todo o anseio do cristão. Quem é que não quer se aproximar mais de Deus? Quem é que não quer conhecer um pouco mais dessa pessoa espantosa
que é o Senhor Deus. Quem é que não quer ter mais intimidade com Ele? Todos que vêm à fé desejam isso, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, manter uma relação mais estreita com Deus, ver a Deus. E como isso é possível? Como eu posso conhecê-lo mais? Como eu posso me aproximar mais dEle? Como eu posso ter intimidade com Deus? Sendo puro de coração. Esse para mim foi uma das grandes respostas nos quase 17 anos que eu sou cristão. O porquê nós temos tão pouco conhecimento de Deus. O porquê nós somos tão distantes de Deus. Você já viu a nossa geração? Ela não vê milagre, ela não vê poder, ela não tem experiência prodigiosa. Nós somos geração sequinha, fraquinha, ralinha. Por quê? É uma geração que não vê a Deus, não contempla a sua glória, não é cheia do Espírito. Você pode ver a dificuldade para a gente trazer uma alma para Jesus. Meu Deus do céu, a dificuldade para orar mais de 1 hora, a dificuldade para vencer um pecadozinho, para ter um testemunho. Você lê a Bíblia, você lê os livros dos séculos passados, você fica com vergonha, você pensa que é mentira aquilo. Mas sabe por quê? Porque é a grande resposta da nossa fraqueza, porque há muitas lealdades competindo no nosso coração, por isso que a gente não vê a Deus. Há muitos ídolos, muitos eus, há muitas coisas do mundo aqui, por isso não vemos a Deus. Há tanta ansiedade. Se Deus abrisse o nosso coração e mostrasse quanto ídolo tem, quanto ídolo, e Deus não vai encher, não vai permitir que alguém o veja cheio de lealdades competindo, cheio de ídolos. Tem pessoas que amam a esposa mais do que Deus, o marido mais que Deus, o carro mais que Deus, a profissão, a beleza, o dinheiro, o luxo. Não vão ver Deus. Cheio de ídolozinhos, a arrogância, o orgulho, a soberba, a briga, a contenda. Elas usam Deus, usam a igreja para as coisas do mundo. E ela se pergunta: por que eu estou tão seco? Por que eu nunca contei um testemunho? Por que eu não vejo milagres? Por que eu oro e ninguém é curado? Por que eu não consigo ganhar ninguém? Por causa das lealdades competindo. Porque a gente até adora a Deus. Quem aqui não adora a Deus? Poxa, a gente até lê a Bíblia. Quem aqui não lê uma folha, uma página pelo menos? A gente até vem no culto, a gente até lembra de Deus, mas você não está entendendo a pregação. A gente faz isso de forma secundária, religiosa. É aquela coisa secundária, porque as lealdades estão aqui competindo. Os ídolos estão tomando o lugar dele. E nem sempre, ou a maioria das vezes, ele não é o primeiro. Então como ele vai se apresentar um coração dividido? Como ele vai encher um coração cheio de mundo, tecnologia, internet, vaidade, lipoaspiração, viagem, praia? Ele não vai. Você sempre vai ser raso, sequinho, diluidinho. Sempre vai comer as migalhas que caem da mesa, nunca o pão que está em cima da mesa. Enquanto não for puro de coração. Enquanto não dizer, e como aquele hino antigo escreveu: nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Ou como Pedro disse: a quem tenho eu nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Quando você falar dessa maneira, você verá a Deus. Você verá, você contemplará a Deus. E esse é meu desejo para você. Eu sei que você tem doença, precisa ser curado, está devendo, precisa pagar a conta. Eu sei que você tem problema no casamento, quer solucionar. Mas a maior necessidade que você tem é de ver a Deus. É de ter uma experiência com Ele. E você só vai ter quando os ídolos forem tirados. Quando você vir na igreja como uma criança, ler a Bíblia como uma criança, orar como uma criança, inocente, ingênua, pura, querendo só a Deus. Porque Ele não virá, não se manifestar um coração cheio de ídolos. Mas Ele prometeu para aquele que tivesse esse coração puro, que Ele o veria. Talvez é a maior promessa da Bíblia.
ver a Deus. Quem é que pode ver a Deus? Como é que pode um troço desse? Ver seria se aproximar, ter uma experiência maior. E esta é a grande promessa das bem-aventuranças. Você já parou para pensar nisso, só o seu? Já parou, Marcelo? Já parou, irmãos? Vocês podem ver a Deus. Está aqui. Verão, ele diz. Há uma possibilidade. Verão a Deus. E nós vamos ver alguns exemplos de homens puros de coração que viram a Deus. Há relatos na Bíblia de homens que viram a Deus, contemplaram a glória de Deus e foram transformados e marcados por essa visão. Vamos começar por Moisés. Êxodo capítulo 33, abra comigo o segundo livro da Bíblia, Êxodo 33, terceiro livro, Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo, não, o segundo livro da Bíblia. Vamos ver o que diz aqui. Êxodo 33, verso 17. Êxodo 33, 17 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei isto que disseste, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Agora olha Moisés, verso 18. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória, ou o teu rosto. Verso 19. Respondeu Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Agora olha o verso 5, no capítulo 34 agora, capítulo 34, Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante de Moisés, clamou, dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassível, clemente, longânimo e grande misericórdia, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa iniquidade e transgressão, e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e nos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso 8. Imediatamente, curvando-se Moisés por terra, o adorou. Até aí. Veja só um homem que viu a Deus. Um homem que viu a Deus. Eles estão saindo do Egito, do deserto, para ir até Canaã. E Moisés, antes que ele vai, diz: eu rogo-te, eu peço, eu imploro, eu quero ver tua glória, eu quero ver-te. Deus diz para ele: vou te colocar na fenda de uma rocha, e eu passarei com a minha glória, e tu me verás pelas costas. O máximo que um homem pode suportar. Qual é a evidência que Moisés viu, esteve com Deus ou não? Verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto de Moisés, e proclamou seu nome a Moisés. Moisés contemplou a Deus, Moisés viu a glória de Deus, e Moisés foi marcado por isso, ao ponto que quando Moisés desceu do Monte Sinai, tinha 2 milhões de israelitas ali, e não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava com a luz tão forte, que os israelitas escondiam, não podiam ver.
Por que o rosto brilhava? Porque Moisés esteve diante da glória de Deus. Moisés contemplou a Deus. Moisés pediu que visse a face de Deus, a glória de Deus. Então Deus desce naquele monte e fica com Moisés ali 40 dias. Mas mesmo Moisés tendo ficado no Sinai, visto o dedo de Deus escrever os 10 mandamentos na pedra, Moisés ainda quis mais. Eu quero ver mais, eu quero ver tua face. Deus disse: então te colocarei na rocha e verás toda a minha glória passando. Moisés contemplou isso. Por que Moisés contemplou? Porque Moisés era puro de coração. Como você sabe que Moisés era puro de coração? Aqui, Moisés já está com 80 anos de idade. Moisés já tinha despojado das riquezas do Egito, do trono do Egito, da ciência do Egito. Moisés já tinha apacentado o rebanho de Jetro, sido pastor durante 40 anos. Moisés tirou todas as impurezas do coração, todos os ídolos. Moisés não desejava outro a não ser Deus. Moisés foi purificado no deserto, foi puro de coração. Olha a prova que ele foi puro de coração. Vê Êxodo 33, verso 15. Antes dele pedir para ver Deus, olha o que ele pede. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Até aí. Puro de coração. Deus falou assim: pode ir para Canaã, eu vou mandar um anjo. Moisés, espera aí. Não. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, se a sua presença não estiver conosco, alguém que desejava só Deus, nem anjo. Moisés já tinha visto as 10 pragas do Egito. Moisés já tinha visto o mar vermelho abrir. Moisés tinha visto uma nuvem cobrir eles do sol e uma coluna de fogo guardar do frio. Moisés viu prodígios. E aqui Deus ainda manda mais um: eu vou mandar um anjo poderoso. Moisés, não. Eu quero o Senhor, somente ao Senhor. Só a ti meu coração deseja, só a ti meu coração adora. Puro. Não tinha Séfora, a esposa dele, Eliezer, os filhos. Não tinha os prodígios, o nome. Moisés tinha um coração limpo, ingênuo, puro, sem lealdade, sem ídolos competindo. E ele viu a Deus. Talvez o homem que mais chegou perto da glória de Deus, Moisés. Seguramente a maior figura do Antigo Testamento. É raro ver um homem que se doou tanto a Deus, que amava tanto a Deus como Moisés. E o amou tanto que o viu. Ele viu a Deus. Há registros na Bíblia de homens vendo a Deus. Você pode ver a Deus. Você pode contemplar a glória de Deus como esse santo. Você teria a ousadia de orar este texto? Rogo-te que me mostres a tua glória, que me mostre teu rosto. Vamos ver um outro, João Batista. Abra comigo em João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Diz assim: deixa eu ver. De vez em quando some, viu? Peraí. Tá, achei. João capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele,
e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora o verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito do céu como pomba pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vejam só, João Batista não conhecia Cristo, não sabia quem ele era, não podia saber. Mas quando ele caminha até o Jordão, ele tem uma revelação. O Espírito mostra para ele. Ele está ali tranquilo, de repente vem quem? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é uma manifestação de Deus. Jesus é a encarnação de Deus. Os olhos daquele homem se abriram. Então ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus revelou a ele o seu Filho. Ele conseguiu contemplar a divindade. Ele conseguiu reconhecer o Messias. Ele viu a Deus. E não eram todos que viam, que reconheciam Jesus. Os fariseus não reconheciam a divindade, achavam que ele era um homem, um profeta, uma personalidade. Mas alguns, bem-aventurados os puros, estes reconheceriam a divindade em Cristo. Esses veriam a Deus. E quem o mostrou? Aquele que me enviou a batizar disse: quem você viu o Espírito Santo descer com uma pomba? Este é o meu filho, este é o Messias. Ele viu a Deus. Agora por que ele viu? Olha lá. Porque ele foi puro de coração. O que diz assim, João 1,19: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. E disseram: declara quem és, para que demos resposta àquele que enviaram. Então respondeu: sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Verso 26, respondeu-lhe: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João, puro de coração. Você é Elias? Não. Você é um dos profetas? Não. Você é o Cristo? Não. Eu batizo com água, mas vem outro que é maior do que mim, do que eu, que vem após mim. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um coração simples, puro, um coração singelo, que adorava, que desejava só o Cordeiro, só o Senhor. Esse era um João Batista, um puro de coração, humilde de espírito. Tanto pureza, ele tinha tanto pureza prática. João Batista vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhotos. Como singeleza no coração, alguém que não se gloriava em si, alguém que não desejava outra coisa a não ser o Senhor. Estes é os que veem a Deus, são estas pessoas que verão a Deus. Estes são os puros, os que não ostentam grandes coisas na terra, os que não permitem ídolos serem colocados no coração, aqueles que são leais apenas ao Senhor. Pensa, Jesus já estava 30 anos na terra. João Batista todavia não tinha visto ainda. Mas nesse tempo, o que João Batista estava fazendo? Se tornando puro, se purificando. Porque a promessa é para o futuro. Os bem-aventurados os puros, porque verão. Não é que veem já. É progressivo, um dia verão.
Então João Batista se separando, se guardando, não adorando outro Deus, não deixando ídolos se colocarem. O que aconteceu num dia no Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve uma revelação da divindade, ele contemplou a divindade, ele viu a Deus na forma de Jesus. E por que ele viu? Por causa desses anos todos sendo puro, sendo singelo, sendo simples, puro de coração. Veja outro exemplo, os discípulos no Monte da Transfiguração, Mateus 17, abra comigo. Mateus 17. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Verso 2. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Até aí. Esse aqui é chamado Monte da Transfiguração. O que é Monte da Transfiguração? Jesus sobe. Jesus tinha um corpo como a gente, uma veste, era um homem igual a gente. Se cortasse, saía sangue, comia, dormia, ficava cansado, usava roupa, sujava os pés lá na poeira. Mas nesse dia aqui, ele sobe no monte e ele se transfigura. O que é isso? Ele começa a demonstrar sua glória, ele começa a se resplandecer, ele começa a se glorificar, o corpo dele começa a tornar-se glorioso, ele começa a manifestar a divindade dele. Quem está com ele? João, Pedro e Tiago, consideradas as colunas da igreja, os apóstolos mais próximos de Jesus, os puros de coração, aqueles que amavam Jesus, queriam ver Jesus, queriam estar com Deus. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados puros. Esses homens deixaram tudo para seguir a Jesus, se apartaram do mal, do pecado, não fizeram outra coisa a não ser viver para Deus. Num belo dia ele toma os três, considerados os três mais próximos, talvez os mais puros dentre os outros. E o que aconteceu? Verão a Deus. De repente, Jesus se transfigura, mostra a sua glória, e eles contemplam a divindade. Eles veem a majestade de Deus. Eles têm uma visão da glória de Deus, jamais vista até ali por outros. É isso que a Bíblia ensina. Se você é puro, anda em pureza, se você não permite os ídolos instalarem em seu coração, você verá a Deus. A forma que você verá, eu não sei, eu não posso definir a forma. Tem várias formas de manifestações de Deus na Bíblia, mas o fato é que Ele prometeu que você verá. Ele prometeu que você pode ver a glória dele. Ele prometeu que você o verá. Veja uma visão mais elevada. Apocalipse capítulo 1. O profeta, o apóstolo João. João, Apocalipse capítulo 1, verso 12, olha só, o que João vê? Apocalipse 1, 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro à sua cabeça,
e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. João diz agora: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João viu a Deus, ele contemplou uma visão maravilhosa da glória de Deus. Você viu aqui claramente. Agora, por que ele viu? Porque ele viu? Porque ele era limpo de coração. Volta para João aí, João 21, vamos fazer um tour pela Bíblia. João 21. João 21, verso 20. João 21, 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Está falando de João, aqui o apóstolo João, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Até aqui. João, a Bíblia diz que era o discípulo quem Jesus amava, o qual reclinava a cabeça no peito de Jesus. Isso mostra a intimidade de João, mostra onde estava o coração de João. Era um discípulo íntimo, próximo, era puro de coração, no sentido de não haver outro ídolo, outro Deus. Era um homem humilde, sincero, puro. E o que aconteceu lá em Apocalipse? Ele viu a glória de Deus, ele viu o Cristo glorioso, fumegante, cheio de poder, e desmaiou com aquela visão. Ele viu a glória de Deus. Por quê? Porque era puro de coração. Queridos, essas pessoas que eu vi, a Bíblia conta uma história aproximadamente de 6.000 anos, aproximadamente, então são 6 milênios, 6.000 anos, e você pode contar a dedo quem viu a Deus, quem teve experiências gloriosas com Deus. E esses homens que tiveram, essas mulheres, eram puros e puras de coração. Se tem algo que a igreja precisa hoje, é de uma visão do trono de Deus, é de uma visão da glória de Deus. Se tem algo que você precisa para sair dessa superficialidade, é ver a Deus, é contemplar a glória de Deus, porque quando isso ocorre, você nunca mais é o mesmo, você nunca mais é o mesmo. Veja no caso de Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, quando ele vê, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele viu o séquito, a fumaça, ele viu as abas das vestes, e os umbrais se movendo, e os serafins, seres majestosos, voando sobre o altar e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que depois daquela visão, quando ele fala assim, eu estou perdido, o original hebraico quer dizer, eu estou me desintegrando. Isaías se desintegrou, as partículas de Isaías se separaram. Aí o que aconteceu? Um anjo tira com a tenaz uma brasa do altar e coloca nos lábios de Isaías. Então ele diz: a quem
Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que acontece? Isaías torna-se um dos maiores profetas de todos os tempos. Por quê? Por causa da visão de Deus. Você precisa ver a Deus, você precisa contemplar a glória de Deus, você precisa buscar, irmão, porções maiores da glória de Deus. E como você vai conseguir isso? Para que você marque a sua geração, para que você marque a sua família, marque a sua vizinhança, para que você tenha uma vida robusta, seja cheio do Espírito Santo, vença o pecado, para que você receba os dons do Espírito, o poder que Deus prometeu à igreja. Seja puro de coração, derrube os ídolos, entregue-se totalmente a Deus, lance, quanta coisa aí. Talvez você veio aqui hoje, seu coração está apertado, cheio de ansiedade, de compromissos, de afazeres, cheio de ídolos, cheios de interesses pessoais, cheios de alvos, metas, que fazem Deus seu segundo. Eu não estou dizendo deixar de trabalhar, de estudar, nada disso. Eu não estou dizendo dos afazeres físicos, mas a quem seu coração pertence? De quem é seu coração? Quem é que ele adora? Quem é? De quem é o grande lugar no seu coração? Esses verão a Deus. E essa geração precisa ver a Deus. Ah, como essa geração precisa de uma visão da glória de Deus, conhecê-lo. Tem tantas outras coisas para falar aqui, mas eu não quero demorar, eu quero encerrar com um versículo apenas, porque essa visão de Deus vai se consumar nos céus. 1 João 3,2 diz: assim como Ele é, o veremos no céu. Apocalipse 22 diz: Ele será para nós Deus, nós para Ele povo, então nós o veremos. Hebreus 12,14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fala do céu. Mas de uma maneira que você possa compreender melhor como se vê Deus aqui, vamos terminar com esse versículo, 2 Coríntios capítulo 3, Segundo aos Coríntios 3, Segundo aos Coríntios 3, verso 18: e todos nós, com o rosto ou cara descoberta, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Amém? Até aí. O que esse texto diz? Ele está fazendo uma referência lá do Moisés, do Monte Sinai, que Moisés viu a glória de Deus, punha um véu no rosto, e hoje o véu é retirado, ele faz essa comparação. Desculpe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o conhecimento, escute isso, o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Hoje eu não tenho manifestações talvez como as do Antigo Testamento, chamadas teofanias, aparições assombrosas de Deus. Gostaria de ter, essas aí que eu gosto, mas não é assim que Deus se manifesta regularmente hoje. Mas no Antigo Testamento eram manifestações. Ele descia no Monte Sinai, a rocha derretia com a presença dele. Imagina um arquipélago de rochas derretendo com a presença. Ele vinha em forma de anjos, enfim, e eles viam. Para nós, no Novo Concerto, pode haver visões como aquela de João em Patmos, é neotestamentária. Eu gostaria de ter uma daquela. João desmaiou, viu aquele ser exuberante, desmaiou.
Mas a regra para a igreja é que nós ver a Deus, o que é? Ter manifestações maiores, crescer no conhecimento de Deus, se aproximar de Deus, ter intimidade. Isso é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, de glória em glória, como eu disse. À medida que eu vou me purificando, à medida que eu vou me separando do mundo, eu vou me aproximando de Deus, eu vou conhecendo mais a Deus, Ele vai se revelando mais à minha mente, ao meu coração. À medida que os ídolos vão saindo, as lealdades vão saindo, Ele vai se manifestando, Ele vai me aproximando mais e mais dEle, até que eu possa chegar a vê-lo pelos olhos da fé, contemplá-lo, até que eu tenha experiências com Ele. É dessa maneira, é progressivo, de glória em glória. Então, a minha palavra para você, meu irmão, seja puro de coração, se aparta do pecado, se aparta do mal, se aparta dos cuidados dessa vida. Esse mundo passa, é tudo passageiro, ilusório, é tudo palha. Deixa isso de lado e guarda teu coração da idolatria, guarda teu coração dos vultos, dos ídolos que você faz. Seja puro, seja singelo. Então você verá Deus, você terá manifestações. Você é uma simples dona de casa, lavando ali a louça sozinha, louvando. Ali pode ver a glória de Deus, ali pode ser cheia do Espírito Santo, ser visitada. Você ali, na sua cama, acorda 3 horas da manhã, sente vontade de orar, e ali numa madrugada de uma quarta-feira, pode ver a Deus, pode contemplar a glória, pode ter experiências que você nunca teve, pode ser cheio do Espírito Santo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quem sabe você tenha o nível mais elevado, quem sabe você veja a Deus como Moisés viu. Rogo-te que me mostre teu rosto. Quem sabe você veja como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sabe você veja como João em Pátimos, aqueles pés de bronze, aquele cabelo branco como a lã, aqueles olhos de fogo, aquele corpo vestido de ouro fino. Quem sabe você não vê como Isaías, um alto e sublime trono. Se esse é o seu grande desejo, ver a Deus, contemplar. Se você está cansado dessa porçãozinha rala, seca sua, se você sonha um dia em ser cheio do Espírito Santo, sonha um dia em ver a glória de Deus e marcar essa geração, se você sonha um dia deixar de ser esse crente trôpego, superficial, e ser um homem ou mulher poderosos, seja puro de coração, lance mão dos ídolos, jogue-os fora, sepulte-os com Cristo, olhe para Ele com singeleza de coração. Feche os olhos, vamos orar.